Olá, prezados alunos, prezadas alunas, que honra estar aqui novamente com vocês para mais uma live da área de gestão e negócios comigo, professora Elaine Schwab, coordenadora dos cursos, e aí então também com uma convidada especial. Maiara Gaules, seja muito bem-vinda em estar conosco aqui nesta live para justamente trazer aqui a tua expertise para os nossos alunos, nossas alunas. Seja muito bem-vinda e obrigada. Oi, Elaine, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui novamente. Oi para todos os alunos e alunas que estão nos assistindo. Espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo de hoje. Exatamente. Maiara, que é economista, tem toda uma especialidade na área. Maiara, o tema que você propôs para nós hoje é muito importante para que os nossos alunos, as nossas alunas, realmente possam, além do conteúdo que eles têm em sala de aula, possam ter essas reflexões, possam ter esse bate-papo, para justamente a gente poder trazer um pouco daquilo do conteúdo, dos materiais complementares, mas também para a prática do dia a dia. E a Maiara, prezados alunos e alunas, ela trouxe um tema que é a questão dos indicadores socioeconômicos. Maiara, contextualiza um pouco para a gente, conta um pouco sobre isso, para a gente poder iniciar aqui a nosso bate-papo. Bom, os indicadores macroeconômicos, eles são muito importantes não só para uma questão empresarial, mas também para a nossa vida pessoal, para o entendimento do que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso entorno, no nosso país. Então, quando a gente estuda eles em economia, a gente estuda eles dentro do pedacinho da macroeconomia, que é exatamente o entendimento de como está o nosso país nesse momento. E a gente utiliza alguns indicadores, como o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é o cálculo de tudo que é produzido num país, num período, normalmente em um ano, então a gente acompanha o PIB todos os anos. A gente tem a taxa de desemprego, que é recorrência em parte, né, pelo PIB, se está crescendo ou está diminuindo. A gente tem o IDH, que já puxa algumas outras perspectivas sobre social, educação e saúde. Então, esses indicadores, de uma forma em geral, eles podem ajudar a gente a entender o momento que aquele país, que aquela cidade ou que aquele estado está vivendo. E a gente pode fazer comparações. Então, a gente pode ver se um país está crescendo mais do que o outro. A gente, em algum momento da história, né, a gente discutiu muito sobre os países em desenvolvimento que estavam crescendo muito. E a gente chamou esses países de BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um exemplo de como a gente pode utilizar esses indicadores para pensar como estão esses países em sentido a crescimento, a desenvolvimento, numa perspectiva mundial. E a gente faz esse tipo de comparação, pensa políticas econômicas, e dentro das empresas, acompanhar isso também é importante para a gente saber o momento de tomar decisões. Isso é muito interessante o que você trouxe. Quando a gente olha esses dados eles refletem muitas informações justamente para que as empresas possam, por meio da economia do seu país, e na verdade não só do seu país, mas como você bem trouxe, Maiara, essa comparação do seu país com os países vizinhos ou países de primeiro mundo, com outros países como o nosso, ainda elencado como terceiro. Então é importante até para poder fazer esse acompanhamento e, como disse bem você, tomar algumas decisões estratégicas para a organização. Esses dados, eles flutuam, certo? E então, realmente, estar acompanhando isso no mercado econômico, estar atento a essas informações. Nós temos, assim como você, economista, nós temos muitos economistas que estão na mídia todos os dias passando informações sobre esses dados que você trouxe, questões de PIB, questões de DH, né, a questão de taxa de desemprego, e é muito importante para os nossos alunos estarem antenados em relação a isso. Você concorda? Com certeza. Em diversas perspectivas. Quando a gente pensa que esse aluno está entrando no mercado de trabalho, ele precisa acompanhar diariamente o que está acontecendo. Entre esses indicadores, tem outros como a taxa de juros, né, que é muito importante para a definição de investimento ou não. Né, quando uma taxa de juros está elevada, fazer uma expansão produtiva, por exemplo, um lançamento de um produto novo, ou aumentar a planta produtiva de uma empresa, talvez não seja
aquele momento, porque o custo do capital, que é a taxa de juros, está demonstrando que está mais caro nesse momento poder crescer. Quando ela está mais baixa, fazer investimento produtivo é melhor. Então, esses indicadores, eles vão dizer tanto para as empresas o momento certo de expandir, de lançar um produto novo, de fazer um investimento que está sendo necessário, às vezes até a troca de uma máquina, né? A gente precisa fazer de tempos em tempos a reposição do maquinário, dos produtos e tudo mais. Até isso é um momento de se pensar se vale a pena ou não. Pensando numa perspectiva de uma empresa, por exemplo, multinacional, o investimento que vai vir para o país, para aquela empresa ou para outra filial, vai depender também muito desses indicadores. Se o país está crescendo, né? Se eu sou uma multinacional e eu tenho diversas filiais em vários países, como é que eu faço a escolha de para onde eu vou investir mais agora? Para aquele lugar que vai me dar mais retorno. E aquele lugar que vai me dar mais retorno é exatamente aquele que está crescendo mais, que tem uma perspectiva de um mercado consumidor que também está avançando exatamente por causa desse crescimento, que está tendo taxas de juros mais elevadas e está me trazendo um retorno positivo, né, desse capital que está sendo investido. Então, essas variáveis também vão atrair mais ou menos investimento. E para um gestor, é importante estar acompanhando todas essas variáveis exatamente para saber se aquele momento é o ideal para crescer, para esperar, para contratar mão de obra, né? E todas as decisões que são tomadas dentro da empresa, elas dependem da perspectiva macroeconômica. Então, é preciso estar acompanhando, sim, o tempo todo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Quando muda também qualquer perspectiva de outras variáveis em outro país, por exemplo, quando a taxa de juros muda nos Estados Unidos, a gente sabe que isso vai ter um impacto no câmbio brasileiro. Então, entender a relação de cada variável com a outra, né? Uma mexe, a outra mexe também. Então, entender todas essas relações macroeconômicas é importante para fazer previsões melhores do futuro. Se você quer fazer a expansão da sua empresa, você tem que saber se aquele momento é o ideal ou não. E para isso você precisa acompanhar todo esse contexto macroeconômico que está acontecendo no nosso país e no mundo. Nossa, perfeito, Mayara. E quando uma das questões que você comentou, um dos indicadores, que me chamou a atenção aqui também, e isso, né, pode estar trazendo algumas informações importantes para quem está nos assistindo, é a questão da taxa de desemprego. Como que essa questão, a taxa de desemprego, ela afeta algumas decisões importantes das organizações? Como que isso procede? Certo. A taxa de desemprego, ela é uma variável que ela é influenciada pelo crescimento econômico ou não, né? Então, ela depende dos ciclos econômicos. Se um país ele está crescendo, a taxa de desemprego vai diminuir. Se o país ele não está crescendo, está diminuindo o crescimento dele, vai aumentar a taxa de desemprego. Uma taxa de desemprego elevada, ela representa duas coisas, né? Primeiro, uma falta de consumo. Então, se tem muita gente desempregada, elas estão sem renda e eles não vão poder consumir o suficiente. Isso impacta na produção da empresa, porque vai diminuir a demanda e isso vai diminuir a oferta, consequentemente. Então, as empresas vão produzir menos porque tem menos gente consumindo, pelo menos numa perspectiva nacional, né? Ao mesmo tempo, no momento de taxa de desemprego elevada, fazer contratação de mão de obra, principalmente a mais qualificada, né, ou conseguir barganhar mais por salários menores, é mais fácil. Então, eu lembro que quando, por exemplo, eu saí da faculdade, a gente estava num momento de crescimento econômico muito grande, lá os anos 2010, mais ou menos, e eu lembro que eu consegui estágio logo no primeiro ano de faculdade, muito rápido, em banco, que era uma coisa que eu queria ter muito, que eu queria passar por essa experiência. E eu lembro que todos os meus colegas conseguiram estágio com facilidade e trocava-se de estágio muito rápido. E quando você trocava, você já trocava para uma posição superior, porque o mercado estava muito aquecido e estava sendo fácil, né? Você ser empregado, tinha demanda, muita demanda por trabalho. Agora que a gente está num momento de falta, né, de crescimento econômico, com uma alta taxa de desemprego, a empresa consegue barganhar mais por mão de obra, mas ao mesmo tempo a gente tem mais gente que não vai conseguir emprego. Então é importante para o aluno que está aqui assistindo a gente se qualificar, porque tudo que ele puder fazer para estar na frente do outro ali do lado,
vai ser mais fácil para ele entrar no mercado de trabalho do que esse outro. E a gente vive de ciclos econômicos. A gente está no momento que a gente está começando a sair de um período de recessão. A gente vai passar por um crescimento em algum momento, esperamos muito, né? Então esse crescimento vai vir e as pessoas que vão ser empregadas mais rápidos vão ser exatamente aquelas mais qualificadas. Então investir num curso de línguas, em outros cursos nesse momento, a gente tem diversas, dentro da nossa grade, né, a gente tem diversas perspectivas que podem fazer vocês investirem nisso. Então, mesmo dentro do projeto extensionista, da prática integradora, vocês podem pensar frentes, outras áreas que vocês podem investir e trazer isso para o dia a dia de vocês, né? Alguns cursos têm estágio, então toda essa perspectiva vocês podem pensar em ir trilhando algum caminho que vocês possam trazer isso para dentro já do ambiente acadêmico que vocês estão e ampliando aí a formação de vocês. Não, perfeito. É porque justamente essas competências precisam se diferenciar justamente quando nós temos essas flutuações, esses indicadores, e as empresas acabam tendo que ter estratégias, e muitas delas às vezes não é a favor, né, em relação aí à questão do emprego. E quando a gente fala nisso também, uma outra questão que você mencionou durante a sua fala foi a questão da desigualdade de renda. Qual é o índice, ou como que isso é medido, e como que os nossos alunos podem entender um pouco sobre essa questão? O principal índice de desigualdade de renda é o índice de Gini, que ele faz uma tentativa de medir a concentração de renda. Ele pega lá o percentual da população e vê aqueles que têm a maior concentração, né, a maior renda, e aqueles que têm a menor. Então, hoje no nosso país, a maior parte da população está ali na baixa renda e não na alta renda, né? A gente tem poucos que controlam a maior proporção da renda do país e muitos que têm pouca renda. Que isso impacta? Isso impacta, às vezes, até na falta de diversidade de produção num país. Então, se a gente for voltar de novo aos anos 2000, que foi um ano de crescimento que a gente tinha no país diversos elos da cadeia produtiva que a gente produzia aqui dentro e que a gente não importava, porque você tinha mercado consumidor, exatamente porque a gente passou a ter uma classe C, que era a classe, né, menor, que conseguiu entrar no mercado consumidor naquele momento porque a economia estava crescendo. Agora a gente voltou um passo para trás. Essa classe C já não consegue mais consumir, a desigualdade de renda aumentou de uma forma grande nesses últimos anos, exatamente porque a economia deixou de crescer, e com isso essas pessoas estão tendo menos acesso ao consumo. Elas tendo menos acesso ao consumo, a produção do país também diminui. Então, a desigualdade social ela é ruim na perspectiva, né, da empresa, porque tem menos mercado consumidor. E a gente tem aumentado a concentração de renda nos últimos tempos. Da questão social eu nem vou entrar, né? Sim, porque é uma perspectiva social terrível para um país, sim, né? E daria uma outra live. Daí é totalmente uma outra live. Maiara, você acredita que o nosso tempo da nossa live já está se encerrando? Um papo tão gostoso, uma pessoa tão inteligente trazer essas perspectivas e trazer essas questões realmente econômicas, macroeconômicas aqui para os nossos alunos, para o entendimento. E eu acho que mais ainda, né? Mais do que essa questão de um entendimento, porque uma coisa é a gente estar ali na teoria e trazer questões também práticas, né, como você trouxe aqui do dia a dia para os nossos alunos. Eu acho que nós poderíamos encerrar essa live aqui com todas as informações que você trouxe, para que a gente pudesse, e eu peço isso para você, deixar aqui um recado para os nossos alunos de como que eles poderiam enfrentar. Claro, nós estamos falando de questões macroeconômicas, e quando nós falamos em macroeconomia, muitas vezes nós como né, seres humanos não temos muita ação sobre isso. Mas a inflação está aí, a questão dos resultados do produto interno bruto estão aí, a questão da taxa de desemprego, mas nós temos ações sim comportamentais e individuais que nós podemos fazer para melhorar essa perspectiva nossa perante esse cenário. O que você deixaria de dica para os nossos alunos para encerrar esse momento com as considerações que você fez?
Bom, eu acho que eu daria duas dicas. Uma é estar atento ao que está acontecendo, saber interpretar essas variáveis econômicas que a gente discutiu hoje e qual que é o impacto que elas trazem para a nossa vida. E a segunda, né, além de estar acompanhando o que está acontecendo, é a gente sempre continuar estudando, se profissionalizando e buscando, né, melhorar sempre. Porque no momento que a economia voltar a crescer, é essa pessoa que vai entrar com mais facilidade no mercado de trabalho. Então, eu diria que essas duas são as principais dicas aí para os nossos alunos nesse momento. Mayara, passou voando, eu amei falar com você, já fica o convite para outras lives, porque um bate-papo tão gostoso assim tem que se repetir outras vezes e eu tenho certeza que o público adorou. Mayara, muito obrigada. Obrigada a você, Elane, e até mais, alunos. Muito bom encontrar vocês. Até, Mayara. Prezados alunos, alunas, que gostoso esse bate-papo, que gostoso esse tempo aqui com a Mayara, especialista em economia, e que realmente trouxe algumas questões, alguns reflexos da nossa economia e quais as atitudes que nós e vocês, como os nossos alunos, nossas alunas, nossos futuros alunos, podem ter para justamente poder terem melhores resultados num momento como esse. Grande beijo!